Para dar algum contexto básico para vocês, eu 21 não cresci em ótimos termos com minha mãe e, há 6 anos, me mudei para a casa da minha avó, onde também mora o meu tio na mesma casa e outro tio com a família nos fundos. O pessoal aqui sempre foi super solidário comigo e minha depressão praticamente desapareceu depois da mudança. Passei um tempo afastado da família da minha mãe, mas eventualmente acabei voltando a fazer visitas periódicas e, de certa forma, me acertando com ela. Mesmo assim, dava total preferência para o pessoal deste lado. Meu pai nunca fez diferença. Teve seus momentos, mas eu suspeitava, pouco antes da mudança, que ele queria minha guarda só para parar de pagar pensão e, quando me mudei para cá, meio que confirmou isso. Se antes era pouco presente, estando até mais perto, ele ficou completamente ausente, sendo apenas alguém que me falava coisas desagradáveis e olhava com cara feia quando fiz uma tatuagem uns anos depois. Por exemplo, no começo de 2022, me assumi trans publicamente, depois de já ter me assumido para amigos próximos há alguns meses. Não é preciso nem dizer que meu pai surtou e nunca mais olhou na minha cara ou falou comigo depois disso. Minha avó, apesar de inicialmente receber isso normalmente, aos poucos começou a demonstrar sinais de rejeição, como me dizendo repetidamente que não deveria ficar contando essas coisas para os outros e, eventualmente, ficar extremamente incomodada com coisas banais, como eu usando o banheiro feminino, tomando hormônios ou quando disse a ela, de forma tranquila, como gostaria de ser chamada. Uma vez, ao falar sobre violência, ela disse que se eu apanhasse na rua, era porque era idiota. Minha avó sempre assumiu a posição de autoridade inquestionável, então é inútil tentar discutir. Ela sempre manda mensagem para meu tio dizendo que eu a desrespeitei, quando é sempre ela quem começa e ele vem depois me repreender. Antes que alguém diga ela é idosa, minha avó sabe muito bem o que faz e diz. Passei 6 anos aqui com um respeito realmente muito grande por ela e é simplesmente deprimente ter que passar por isso agora. Meu tio, filho dela, que mora na mesma casa que a gente, já foi meu chefe, trabalhei na empresa dele e de um primo. Cerca de 4 a 5 meses depois de me assumir, ele me demitiu porque, segundo ele, eu estava forçando minhas ideias e querendo derrubar a empresa. A realidade é que só comecei a usar o banheiro feminino, algo que as poucas mulheres da empresa não se importavam e até apoiavam e cobrava coisas básicas, como o uso do meu nome social. Realmente houve colegas que sugeriram que o desrespeito dessas coisas poderia resultar em um processo legal, caso saísse da empresa, e os mesmos também foram advertidos por ameaçar a empresa. Em relação ao pessoal que mora nos fundos, minha tia é completamente sem noção e machista, atacando até os direitos das mulheres cis quando surge um caso de estupro na televisão, por exemplo, com minha avó no mesmo sofá. Eu juro que elas dizem coisas que provavelmente dariam problemas legais em algum lugar. Em resumo, é cansativo viver aqui e me sinto completamente reprimida, saindo do quarto apenas para comer e evitando sempre o contato para não ter que ouvir nenhuma idiotice. Para enfatizar o motivo pelo qual quero me afastar da vida de todos eles, minha família paterna inteira é assim. Todas as pessoas LGBT se afastam devido à pressão explosiva do restante da família, com exceção de um ou outro. Estou determinada a não ter proximidade com nenhuma dessas pessoas, exceto o pessoal LGBT mesmo. Surpreendentemente, a família da minha mãe foi extremamente receptiva. Claro que sempre tem pessoas que não entendem ou não aceitam, mas a maioria esmagadora sempre me tratou pelo nome escolhido e não me rejeitou socialmente de nenhuma forma. Tive alguns desentendimentos com minha mãe sobre isso, mas nada que não tenha sido resolvido com conversas. Resumindo, penso em, assim que possível, sair daqui e cortar muito ou todo o contato com minha família paterna. Até considero a possibilidade de averiguar a lei que permite a mudança de sobrenome para um dos lados da família, para realmente me desvincular completamente deles. Dito isso, eu sou babaca por odiar a família do meu pai e querer me afastar deles? Eu até lidaria de forma mais leve, apesar de ainda ser deprimente, se fosse apenas minha avó ou poucas pessoas, mas como se trata de um caso generalizado, é um tanto complicado. PS. Tenho esta conta desde antes de me descobrir trans e, honestamente, não queria criar outra apenas por causa do apelido. Ignorem o boy.
Desabafo, não quero terminar meu relacionamento tão cedo. Peço desculpas pelo texto longo, mas por favor, me ajudem. Seguinte, estou namorando uma garota incrível há 1 mês e meio, nos conhecemos há 4 meses. Nosso relacionamento é maduro, conversamos bem, sabem? Não sentimos ciúmes um do outro, pois nenhum de nós dá motivos para isso. Esqueci de mencionar que ambos estamos em nosso primeiro relacionamento. Porém, recentemente, admito que cometi um erro. Estávamos olhando o Instagram, cada um olhava o seu. Apareceu no meu feed um story de uma menina com quem já fiquei dançando. Inocentemente, virei um pouco o celular de lado porque, de forma idiota, achei que seria melhor que ela não visse. Erro nenhum. Mas ela viu e conversamos sobre isso. Ficou tudo bem. Vou explicar sobre essa garota e o motivo de ainda a seguir. Já fiquei com ela, até tive relações íntimas, mas faz uns 6 meses. Ela não é exatamente minha amiga, mas compartilhamos círculo de amigos, entendem? Então, de certa forma, ela é meio que minha amiga. E não, nunca tive sentimentos por ela. Esse é o motivo de ainda a seguir. Meus amigos a seguem, ela é melhor amiga da namorada de um amigo meu. Seria estranho não seguir, certo? Ontem, minha namorada e eu conversamos sobre ciúmes e tal. Ela mencionou que a única coisa que a fazia sentir um pouquinho de ciúmes nem seria exatamente ciúmes, era essa garota, por aquele motivo. Não sou muito bom com palavras, não consigo me expressar bem emocionalmente, me atrapalho muito para me abrir. Então, falei que não havia motivo para ela sentir ciúmes disso, que não tinha mais contato com ela. Erro N2. Aí ela me questionou, mas já conversaram? Sim. Conversaram de que jeito? Sim. Aí ela perguntou se eu tinha ficado com ela. Achei melhor falar a verdade, que sim, tinha ficado. Ela ficou visivelmente chateada. Claro, então você fez isso, praticamente me pediu para sair de sua casa, dizendo que já estava tarde. Realmente estava, mas não quis mais conversa. Deixei de seguir a garota por razões óbvias, fiz certo. Hoje, levei minha namorada de moto para o trabalho. Ela não encostou em mim, não disse bom dia, nem se despediu. Estou realmente triste. Imagina se ela descobre que já tive relações com ela. Me ajudem, deem conselhos. Desde já agradeço. Estou me sentindo estranho, como se não me reconhecesse. Peço desculpas pelo texto um pouco longo, mas sinto que preciso expressar meus sentimentos para tentar compreendê-los melhor. Sou bem-humorado, sempre fazendo piadas toscas e falando besteiras, mas nunca desrespeito ninguém e sou educado. Há pouco mais de 1 mês, comecei a ficar com uma ex-colega de trabalho que sempre demonstrou interesse em mim, e eu nela, sempre soubemos disso. Estamos caminhando em direção a um namoro, mas ela não é muito expressiva em relação aos sentimentos, o oposto de mim. Ela deixou claro que o toque físico não é sua principal forma de demonstrar amor, mas tem se esforçado para melhorar nesse aspecto. Isso tem avançado positivamente. Antes de começarmos a nos envolver, estabelecemos que não seríamos apressados e que nos conheceríamos bem antes de decidirmos por um relacionamento sério. Ela é alguém com quem eu gostaria muito de compartilhar minha vida, caso decidamos oficializar o namoro, que me deixaria muito feliz. Quando trabalhávamos juntos, tínhamos muitas conversas e ela praticamente sabe tudo sobre mim, assim como eu sobre ela. Assim, quando nosso envolvimento começou a ficar sério, não foi necessário discutir nossos gostos, pois já nos conhecíamos bem. Contudo, recentemente, tenho sentido uma espécie de vazio. Sinto como se não tivesse nada de útil para oferecer e que ela pudesse perder o interesse em mim por me achar desinteressante. Tenho pensado muito sobre isso. Nossas conversas vão do bom dia à boa noite, e começo a achar que é normal não ter assuntos extremamente interessantes o tempo todo. Afinal, meus dias costumam ser bastante repetitivos. Trabalho, faculdade, cama e recomeça. De tanto refletir, acabo inventando muitas situações em minha mente. Sempre tive essa preocupação. Há tantas pessoas parecidas comigo, que trabalham e estudam, e sinto a necessidade de ser diferente para manter o interesse dela. Mas percebo que é difícil, já que sou apenas uma pessoa comum. Todos somos.
Sobre o que mencionei no primeiro parágrafo, sobre ser bem-humorado e fazer piadas, o que percebo agora é que, antes de começarmos a nos envolver, eu conseguia ser completamente eu mesmo. Depois, sinto que tenho que ser 2 vezes mais agradável o tempo todo, o que é frustrante, porque não consigo ser nem 2 vezes mais agradável nem ser eu mesmo.